Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 190 e nessa aula aqui eu vou explicar para você como fortalecer o seu coração. Vou te explicar, te mostrar 5 hábitos para você ter um coração mais forte e mais centrado em Deus. Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, me dá aqui o feedback se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Coloca aí sim, tudo certo, tá bom? Enquanto isso, eu vou dando bom dia para você que está chegando aqui. Bom dia, Bruna. Bom dia, Edileia, Roberta, Kátia, Iracema. Bom dia, Daniele, Márcia, Elaine. Fala aí pra mim se você tá conseguindo me ouvir bem. Pronto, Nath respondeu que sim. Obrigada, Nath. Agora eu quero saber o seguinte, tá? Fala pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? Obrigada, Simara. Doces... Acho que é Cher. Não sei se eu pronunciei certo. Falou que tá tudo certo. Bom dia, Bruna. Bom dia, Eliana. Obrigada, Dani. Bom dia, Lauriette. Iracema. Tudo certo. Então, olha só. Coloca pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana e coloca do lado o nome da sua cidade, tá bom? Ó, Lila colocou aqui que é novata. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Kátia. Pamela também tá aqui a primeira vez. Ah, não, a Kátia é veterana. Eita, tá passando um carro de som aqui. Não sei se vai sair. Bom dia, Carol, novata. Ju, meu amor, que saudade. Como é que você tá? Bom dia, Angélica. Nutrieline, oi. Tuana também, primeiro dia lá no Rio de Janeiro. Vai colocando aqui pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Bom dia, Denise também, novata. Tem várias pessoas novatas, que coisa boa. Então, eu quero pedir um favor pra você. Vamos aumentar o número de alunas novatas aqui na nossa aula, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo, tem 3 pontinhos, tá bom? Você clica nesses 3 pontinhos e vai aparecer pra você um símbolo de um avião. Você vai clicar, tá bom? E vai mandar para suas amigas. Combinado? Quando você fizer, coloca aqui pra mim um ok, tá bom? Santos Lili colocou aqui que é novata, tá lá em Manaus. Ana Cristina também novata. Simara. Lauriette também. Ó, várias alunas pela primeira vez. Então, antes da gente entrar no tema da aula, eu vou explicar pra você como que funciona aqui as nossas aulas. Quero me apresentar pra você, pra te dar as boas-vindas. Tá bom? E aí a gente já entra no tema. Você que é da minha turma, que gosta de anotar, né? Tem a turma do caderninho, ó. Tô aqui, toda a nossa aulinha aqui anotada, tá? Pega aí o seu caderno pra você anotar também o que eu vou explicar pra você hoje, tá bom? E pega a sua Bíblia. Hoje a gente vai ter vários versículos. Ou então, pega um papel, se você não tá com a Bíblia, e pega um papel pra você poder anotar esses versículos e meditar neles depois, tá bom? Então, pra você que tá aqui a primeira vez, seja bem-vinda. Meu nome é Priscila e eu tenho aqui esse Instagram e não só ele, tá? Tenho outros canais, tem canal no YouTube, no Telegram, tem os nossos grupos no WhatsApp, em todas essas plataformas o nosso conteúdo é disponibilizado pra vocês de forma gratuita e o meu intuito é qual? Treinar você pra ser uma mulher mais sábia e tudo isso feito através da palavra de Deus. Então, é por isso que o nosso Instagram, né, o nomezinho lá em negrito, é Estudo da Bíblia para Mulheres. Aqui, tá, é Clube da Luluzinha, que eu decidi compartilhar com vocês, minhas alunas lindas, aquilo que eu tenho aprendido sobre a palavra de Deus, que há vários anos eu venho estudando, tá bom? Então, eu e meu esposo, Técio, nós somos pastores auxiliares na Seventh hoje. Tá até aqui a Bíblia, ó, com o logo da nossa igreja, linda. E também a gente tem uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Na nossa empresa a gente tem, né, várias formas de trabalho. E uma delas é a que eu, Pri, tô aqui, né, mais à frente junto com vocês, que é o estudo da Bíblia para mulheres. Então, como eu já falei, Pri, como que eu consigo estudar com você? Gostei dos seus posts, já vi alguns stories. Sou novata, mas eu me interessei. Por onde é que eu começo? Você começa exatamente aqui nas nossas aulas gratuitas, tá bom? Lembrando que essas aulas são semanais, toda quarta-feira, 10 e 7 da manhã, tá? E elas ficam salvas lá no meu canal do YouTube, tem o link pra ele
na minha bio, e também eu deixo sempre o link da aula nos stories assim que fica disponível, tá bom? E além de todo esse conteúdo gratuito, a gente tem também os nossos cursos avançados e as nossas mentorias. Todos eles com foco no estudo da Bíblia, né? Sempre baseados na Bíblia. E cada um tem um estudo, tem um método lá que você pode aprender junto comigo, tá bom? Então, feitas as devidas apresentações, vamos pro nosso tema de hoje. Gente, vocês já mandaram um aviãozinho? Falem aí pra mim, tá? Coloca aí. Eu quero combinar um negócio com vocês. Sempre que eu falar aqui uma coisa, tá? Que virar uma chavinha na sua cabeça, uma verdade que você não tinha parado pra pensar isso, ou algo que você diga assim, puxa vida, isso aqui que a Pri falou fez diferença pra mim. Eu quero combinar pra você mandar o símbolo do foguinho, tá? O emoji do foguinho. Quem aí já souber qual é o emoji do foguinho, já digita aí. E aí, por quê? Porque eu não consigo ler, enquanto eu tô dando aqui a aula, todos os comentários de vocês, certo? Mas o símbolo do foguinho é fácil de eu ver, pra eu entender que esse ponto é algo que vocês gostam e que interessa pra vocês, beleza? Então, o tema da nossa aula de hoje, a nossa aula é a aula 190, tá? E o tema da nossa aula de hoje é como fortalecer o seu coração. Como que você vai fazer pra ter um coração forte? Importante. Ter um coração forte não significa que você é... Eita, eu vou entregar aqui minha idade. Não sei aqui quem é da época do desenho dos ursinhos carinhosos. É o novo. Tinha lá o vilão, né? Eu acho que era Coração Gelado, o nome dele. Então, ter um coração forte não significa que você é uma pessoa insensível, como o Coração Gelado era, tá? Mas significa que o seu coração, ele não é atormentado, ele não é atingido por aquilo, né, que tá ali do lado de fora. Porque muitas vezes a gente tá com o nosso coração tão enfraquecido e tão desprotegido que qualquer coisa que acontece conosco ou ao nosso redor desestabiliza o nosso coração e a nossa vida, tá? Então, Pri, por que é importante eu fortalecer o meu coração? Por que eu preciso cuidar bem do meu coração? E aí, tem um versículo que eu vou falar sobre isso já já, mas eu quero falar pra você primeiro os sintomas que você desenvolve quando o seu coração está fraco e desprotegido. E aí, quando eu falar esses sintomas, eu quero que você vá avaliando se algum deles tem se apresentado aí na sua vida atualmente, certo? Primeira coisa que acontece quando o seu coração está desprotegido é que você se conecta com as pessoas erradas. Sabe? É como se eu dissesse assim, Pri, parece que eu tenho um dedo podre. E aí, gente, eu não sei se na terra de vocês chama assim, né? Mas aqui no Ceará, que é onde eu vivo, a gente chama dedo podre. Que é o que? Aquela pessoa que, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, ela sempre escolhe, né? Tem ali umas opções, tem uma que é boa, uma pessoa que vai fazer bem pra ela. Mas ela sempre escolhe entrar no lugar que ela vai ser ferida, que ela vai ser magoada. E isso não acontece, tá? Só em relacionamento, né, namoro, noivado e tal. Acontece também nas nossas amizades. Você faz amizade com pessoas que você acha que é uma coisa e no final você descobre que é outra completamente diferente. Ou então, pessoas que já mostram quem elas são e que acabam influenciando para afastar você da presença de Deus. Outra coisa que acontece é que você não tem autocontrole com as suas emoções. Como eu estava falando antes, é como se fosse assim... você amanheceu bem, você tá ótimo ali, né? Teve o seu tempo com Deus, tá bem e tudo. E aí acontece um problema e aquilo estraga o seu dia por completo. Já aconteceu com vocês ou foi só comigo, Pri? Conta aí pra mim, tá? Então você não tem autocontrole com as suas emoções. Você não necessariamente fica triste, mas às vezes você explode com tudo. Você perde a paciência. Uma hora você tá bem, outra hora você tá com o coração inundado de tristeza. São várias oscilações, certo? Então já falei os 2 primeiros sintomas. Terceiro, você se prende muito ao passado. Você parece um museu. Tudo na sua vida é sempre, né, pensando no passado. Mas lá na minha infância foi assim. Mas lá no meu pai foi assado. Vai conversar com o marido e aí parece uma coveira, né, que sai desenterrando ali coisa que não precisava, coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Mas por quê? Em 1900 e bolinha, você disse que eu tava gorda, né? E aí o assunto é outro e vive de desenterrar. Gente, quando você vive, tá?
baseada no seu passado, você não consegue destravar o seu futuro, além de você trazer muita tristeza para o seu coração. Ai, Pri, eu vou ter uma amnésia? Não. Você vai ser livre do seu passado. Ele aconteceu, não tem nada que você possa fazer com relação a isso, mas você vai focar naquilo que você consegue resolver hoje, fazer hoje, certo? A pessoa que tem um coração enfraquecido, ela muitas vezes está presa no passado. Ou então, tá? Quando ela olha para o futuro, ela fica muito ansiosa. E aí, gente, Satanás, ele é muito astuto. Ele tá sempre querendo impedir a mim e a você de viver, né? De plantar as sementes certas. E o que que ele faz? Ou ele aprisiona a gente no passado, e excesso de passado, né, com o passar do tempo, vai produzir sintomas e sinais de depressão, ou ele aprisiona você no futuro, tá? E aí, uma pessoa que vive só no futuro, só pensando no que ainda vai acontecer e que não constrói nada no hoje, não resolve o hoje, ela se torna uma pessoa ansiosa. Alguns de vocês aqui têm as duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora tá chorando por causa do passado, outra hora tá tendo taquicardia, né, ansiosa, nervosa por causa do futuro. Ou você tem ali um ponto ou outro. A maioria das pessoas que eu conheço oscila, né, entre esses dois. Então, vamos lá. Quando você tá com seu coração fraco, com seu coração dodói, você se conecta com as pessoas erradas, não tem autocontrole nas suas emoções, você se prende ao passado, olha demais para o futuro e fica ansiosa, tá? Você também não consegue ser constante, você começa e para. Pri, tudo isso que você tá falando tem na Bíblia? Tem sim. Por exemplo, essa questão da inconstância tá lá em Tiago capítulo 1. Ele explica que a pessoa que tem a mente dividida, ou seja, ela não consegue ficar no presente, a mente dela, o coração dela, tá ali dividido, tá ali partido. Ela é como a onda do mar, inconstante, né, e indecisa em todos os seus caminhos. Então, muitas vezes, a nossa inconstância é fruto de um desânimo que tá ali no nosso coração, do nosso coração. Está dividido. Alguém aqui, além de mim, né, tem problema com inconstância em alguma área da sua vida? Coloca aí pra mim. Eu sim, eu não. Tem sido cada vez mais comum essa questão da inconstância. Tem gente que é inconstante no relacionamento com Deus, na leitura da Bíblia, na oração. Outras pessoas já são constantes nisso, mas tem dificuldade na dieta, no exercício físico. E muito da nossa inconstância, da nossa instabilidade, né? Tudo nasce do nosso coração. E eu vou já explicar pra você por que disso. E aí, as duas últimas coisas, eu quero que você preste muita atenção. Os dois últimos sintomas, tá? Quando o seu coração está desprotegido, você se torna alvo fácil para o ataque do mal. O tema da nossa aula de hoje não é batalha espiritual, mas eu quero que você entenda. Nós estamos em guerra. E se você está numa guerra sem entender que está nela, você se torna um alvo muito mais fácil. Pense o seguinte: um soldado bem treinado, né, que sabe se defender, que sabe ali seguir as ordens, que consegue ter um discernimento no campo de batalha, que tá lá todo paramentado, com a farda, com proteção, com colete, com a arma lá que ele usa, tudo aquilo, capacete, tudo direitinho. Esse soldado, ele corre um sério risco de entrar na guerra e não voltar. Vocês concordam comigo? Coloca aí pra mim, sim ou não? Vamos comentando, aqui a gente vai conversando durante a aula, tá? Concordo, Pri. Né? A pessoa que vai pra uma guerra, ela tem um grande risco de não voltar, certo? Pode ser atingida, ser ferida no meio da batalha, ok? Agora imagina uma pessoa que vai pra guerra sem nenhum tipo de proteção e sem nenhum tipo de treinamento. Você concorda comigo que é 100% certo de que essa pessoa vai morrer? A não ser que aconteça um milagre na vida dela? E muitas de nós estamos exatamente assim no mundo espiritual. Há uma batalha, né? A gente tem Deus de um lado, com os seus anjos, com todo o seu exército, mas existe também o lado do inferno, o lado do mal, e eles não cansam de atacar. E se você tá com seu coração dodói, fraco, desprotegido, sem estar bem preparada, sem estar treinada, o risco de você ser atingida, né? E a Bíblia fala sobre isso, fala sobre os dardos inflamados do inimigo. Todo mundo aqui conhece o Salmo 91. Na hora do aperreio, todo mundo sai marchando dentro de casa e, né, recitando o Salmo 91.
né? Deus é a minha força, nada vai me atingir, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Tem gente que deixa a Bíblia aberta, mas eu quero dizer para você o seguinte: não funciona recitar o Salmo 91 na hora, né, do problema. Como assim? A palavra não tem poder? Não é isso. É que se o seu coração tá todo desprotegido, se o seu coração tá fraco, você pode citar a Bíblia toda, tá? Mas a porta, a brecha ali tá aberta e nós precisamos ser muito cuidadosos. E isso todos esses sintomas fazem com que o nosso futuro seja comprometido. A Bíblia diz que Deus tem planos de paz, né? Um futuro de paz para nos dar, tá lá em Jeremias. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver os planos de Deus porque a gente está distraída, a gente está com o nosso coração em outros lugares, a gente perde oportunidades do nosso futuro. Pri, qual é a base bíblica para tudo isso que você falou? Bem resumido, tá? É Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige a sua vida. Em outras versões vai estar porque dele sai, porque ele é a fonte da sua vida. Ou seja, do seu coração, todas as outras coisas da sua vida, tá? Elas vão acontecer. Entenda, quando a Bíblia está falando aqui de coração, Deus não está se referindo a emoções. Coração, para o judeu, para o povo hebreu, na época do Antigo Testamento, e continua sendo até os dias de hoje, essa mesma definição. Provérbios está lá no Antigo Testamento, né? Então, coração é a sede da vida de uma pessoa. O coração é o lugar onde vai estar as suas emoções, o seu intelecto e a sua vontade. Então, quando Deus fala aqui que a gente tem que proteger o nosso coração, ele está conectando aqui o nosso intelecto, né, a mente, aonde os pensamentos acontecem, e os seus pensamentos, eles dirigem a sua vida, tá? E também o seu coração no sentido de emoções. Então, ele diz o seguinte: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, tudo que nós tentarmos construir vai ser inútil se o fundamento não for confiável. Como assim, Pri? Imagina que você vai construir um edifício de 60 andares, bem alto, né? Vamos pensar aqui, vista para o mar, tudo lindo, tudo maravilhoso, certo? E aí, você tenta construir esse edifício, mas você não faz os fundamentos bem feitos. O engenheiro que foi contratado usou material de péssima qualidade, não calculou bem o projeto. Você teria coragem de morar no edifício desse? Eu te dando assim, olha, eu vou te dar a cobertura. Vai ser um triplex que você vai morar numa cobertura de frente pro mar e tal. Você teria coragem de morar nesse apartamento se você soubesse que os fundamentos, tá, desse lugar, eles estão comprometidos? Eu, Pri, não teria. E muitas vezes é isso que a gente está tentando fazer na nossa vida. A gente quer construir a nossa vida sentimental, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos. A gente quer construir a nossa carreira, seja como funcionária, como empresária. A gente quer construir um ministério para servir a Deus. A gente quer servir as pessoas, mas é impossível você ter sucesso em qualquer área da sua vida se o seu coração estiver comprometido. Quem tá entendendo até aqui, coloca aí o símbolo do foguinho. Não sei se o Teste tá aqui ao vivo. Teste, vai me ajudando colocando aqui para as meninas as passagens que eu tô falando. Eu falei por último Provérbios 4:23, tá? Quem tá entendendo até aqui, coloca aí o símbolo do foguinho ou coloca aí eu estou. Ó, Fernanda já colocou aqui. Certo, Pri. Me deu um choque de realidade. Percebi que eu não posso vacilar, que eu não posso desproteger o meu coração. E olha, essa aula aqui, gente, não é só pra quem tá com o coração dodói, não, tá? A gente precisa entender o seguinte: o cuidado com o nosso coração, ele precisa ser diário. Aquilo que você fez, a forma como você alimentou o seu coração ontem, não serve pra hoje. Do mesmo jeito, tá? Que eu e você precisamos de alimento, de água, tá? De comida diariamente. O seu coração também precisa ser cuidado diariamente. E aí, como que a gente faz para fortalecer o nosso coração, que é o tema da nossa aula de hoje? Eu separei aqui 5 hábitos para fortalecer o seu coração. A gente já entendeu por que a gente tem que proteger o nosso coração.
Eu já expliquei pra você vários perigos e, gente, eu podia passar uma aula aqui inteira só falando de consequências de um coração desprotegido. Eu quero que você entenda o seguinte: o problema de ter um coração desprotegido é algo que não atinge só a mim, isoladamente a você. Uma esposa que tá com o coração dodói, uma esposa que tá com o coração ferido, uma esposa que tá com o coração enfraquecido, ela estraga o casamento dela. Você atinge os seus filhos, você leva esse problema, o seu coração, ele vai com você aonde você for. E o dodói que tá nele vai contaminando todos os ambientes que você passa, certo? Então vamos lá, quais são os hábitos pra gente fortalecer o nosso coração? O primeiro, gente, eu não vou colocar aqui nem como hábito, tá? Mas é algo que você precisa dar esse passo. Você precisa ter certeza disso, que é o quê? Entregar o seu coração de verdade para Jesus. Não existe nada, absolutamente nada, que eu e você nós possamos fazer para trazer cura para o nosso coração. A gente pode cooperar nesse processo. A gente pode desenvolver a nossa salvação, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, se não me falha a memória, tá? Mas somente Jesus tem o poder de curar o nosso coração, de nos transformar. Pri, por quê? Porque o nosso coração está completamente adoecido pelo pecado, certo? Existe uma doença que ela foi contraída lá no Éden, quando Adão e Eva comeram o fruto que não deveriam comer. E depois disso, toda a humanidade, todo ser humano que nasce na Terra, ele vem, tá, com o coração adoecido pelo pecado. E só existe, tá, uma possibilidade de você ter o seu coração sarado, que é como? Você entregar o seu coração completamente para Jesus. Pri, qual é a base bíblica disso? Vamos lá. Ezequiel, eu vou mostrar para você algo no Antigo Testamento e eu vou mostrar algo no Novo Testamento para você entender que a Bíblia ela é uma só e que Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ele diz assim: Deus, né, fazendo uma promessa ao povo de Israel e a nós: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Por que que Deus teve que fazer essa promessa aqui para Israel? Porque como eu e você, eles eram um povo obstinado pelo pecado, que queriam servir a Deus, queriam caminhar com Deus, mas acabavam sempre abandonando a Deus. Então, lá no Antigo Testamento, eu li Ezequiel 36, 26. Gente, Tess está colocando aqui na tela todos os versículos, tá? Fica atenta nos comentários que ele tá escrevendo para vocês. Pri, lá no Novo Testamento, o que que tem lá falando sobre entregar o meu coração a Deus? 2 Coríntios 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, para você proteger o seu coração, o primeiro passo, tá? É você entregar completamente seu coração para Jesus. E essa entrega precisa ser diária. Por quê? Porque todos os dias Satanás está ao nosso derredor, planejando roubar, matar e destruir. Pri, mas eu já aceitei Jesus. Ok, mas hoje, no dia de hoje, você precisa acordar e decidir entregar o seu coração para Deus, para não deixar outras coisas dominarem o seu coração, certo? Primeiro ponto, primeiro hábito. Segundo hábito, renove a sua mente. Eu expliquei para você que coração na Bíblia fala de intelecto, de mente, ok? E também de emoções. Só que as nossas emoções, elas são alimentadas pelos nossos pensamentos. Se a sua mentalidade, ela não é transformada, se ela não é mudada, você se torna o que eu vejo muitas vezes por aí. Uma mulher que é filha de Deus, filha do rei, que já recebeu a salvação, que já tem acesso ao Espírito Santo, que já tem a Bíblia com todos os princípios, com todas as promessas, mas que vive como uma escrava. Escrava do quê, Pri? Do pecado, da culpa, do remorso, das feridas que causaram em você, do rancor. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. A gente precisa mudar
da mentalidade da escravidão para a mentalidade de filha. E aí, gente, esse processo, ele é um processo, tá? Que vai, ele não é do dia pra noite, ok? Como assim, Pri? Você recebeu a salvação e você vai desenvolver agora a mentalidade de filha. Tem um filme que ilustra exatamente isso, que é qual? O Diário da Princesa. Quem já assistiu aqui esse filme, quem não assistiu depois assiste lá, é filme bem Sessão da Tarde, né? Uma meninazinha descobria que ela era princesa e tal, que ela tinha um reino. E aí ela ia pra esse novo reino, tá? Mas aí o que acontecia? Ela tava toda vestida de princesa. Mas a forma dela andar, a forma dela gesticular, dela falar, entregava que ela não tinha sido treinada para ser princesa. Ela era uma princesa, mas com a mentalidade, né, lá do outro país que ela vivia. E muitas vezes é isso que está acontecendo com você. Você é filha de Deus, você já recebeu novas vestes. Jesus já entrou na sua vida para começar a transformar o seu coração, mas você insiste em manter a mentalidade da escravidão. E onde é que está isso na Bíblia? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar, tá? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo, Pri? Tenho que renovar minha mente para poder viver o propósito de Deus. Ou seja, você não vive a vontade de Deus na sua vida enquanto você tiver com a mentalidade, desculpa usar a palavra pesada, mas a mentalidade do inferno. É exatamente isso aqui que a Flávia colocou, ó. Mente cativa ao Egito. Sabe o que é isso aqui? Qual é a figura que a gente tem na Bíblia? É o povo que foi liberto com a mão poderosa do Egito e no meio do deserto, ou seja, no meio do processo, o que eles faziam? Ai, mas lá no Egito tinha cebola. Ai, mas lá no Egito tinha não sei o quê. Gente, eles eram escravos e eles tinham saudade daquele lugar. Lembra que no começo eu falei pra vocês que um dos sintomas de um coração adoecido é que a pessoa fica lá no passado? Ela pode ficar no passado... Só um minutinho, gente. Que por algum motivo tá entrando gente que não deveria entrar na live. Peraí, viu? Pronto. Acho que deu certo. Então, como eu tava falando, tá? Do povo lá no Egito. Tem gente que tá com a mentalidade presa no passado, certo, Pri? Entendi que eu não posso mais ter a mentalidade de escravidão. Gente, ó, vocês precisam entender o seguinte. No reino de Deus e na vida, tudo, não existe meio termo. Ou você vai pensar com a mente de Cristo, com a forma de pensar do céu, tá? Ou você vai pensar com a mentalidade do inferno. Então, talvez, Pri, eu tô no meio do processo. Aqui e acolá, eu ainda caio nas armadilhas que Satanás coloca na minha mente. Como que você vai fazer para vencer esses pensamentos? Que tipo de pensamento, Pri? Você não vai dar conta, você não é boa o suficiente, você é muito pecadora, você não presta pra nada. Que mais? Você não vai prosperar, nada na sua vida vai dar certo, você não merece estar nesse lugar. São vários pensamentos repetitivos que ficam aqui, ó, rodando dentro da nossa mente. Pri, entendi. Como que eu faço para reverter esse processo? Tá lá em Romanos também. Romanos capítulo 10. Vamos lá, versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Então, como que você faz para renovar a sua mente? Enchendo a sua cabeça, tá? Da Bíblia, da palavra de Deus, ok? Muitas vezes a gente está enchendo a nossa mente, a gente tem alimentado os nossos pensamentos com coisas ruins. Exemplo, aqui na minha cidade o nome do programa chama Cidade 190, mas eu sei que tem o Cidade Alerta, né? Esses programas, por exemplo, policiais, gente, não tem uma notícia boa. É só morte, assalto, roubo, coisa ruim. E são notícias que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas você insiste em estar lá assistindo. Ou seja, você está alimentando a sua mente, tá? Com lixo. Pri, outros exemplos, né? Pornografia,
filmes de terror, filmes que falam de coisas macabras, filme, livro. A gente precisa entender o seguinte, tudo que nós ouvimos e tudo que nós vemos, tá? Alimenta o nosso coração. O seu coração, o seu caráter é alimentado pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Então, a gente precisa ter cuidado, ok? Eu vou deixar aqui para vocês meditarem Filipenses capítulo 4, versículo 8, porque lá vai dizer no que é que a gente precisa pensar. Anota aí no seu caderninho, você que está escrevendo. O meu coração não é uma lata de lixo. O meu coração, ele não é um lugar onde eu vou ficar armazenando rancor, culpa, pecado, pensamentos ruins, tá? O seu coração, o nosso coração é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E tudo que ele quer é limpar o nosso coração. Pri, como que eu vou saber se um conteúdo, se um filme, se um livro é bom ou não? Simples, passa pelo filtro de Filipenses 4:8, que ele diz assim, ó. Por último, irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, ok? Então, o que você vai ver algo decente? Ai, não, Pri, tem umas cenas aqui nessa série, a história é até boa, mas tem umas cenas que eu acho que não são tão boas. Sai desse lugar. Gente, eu já tive experiência, por exemplo, de começar a assistir uma série que era tipo, sei lá, lobisomem, eu nem me lembro direito o que era. E eu percebi que o ambiente da minha casa tinha mudado completamente. Então, nós precisamos ter sabedoria, ter um coração sensível para ouvir aquilo que Deus está falando. Faz que nem a Adriana, né? Anota aí no seu caderninho. O meu coração não é uma lata de lixo. Terceiro hábito. Nós precisamos ser cuidadosos com as nossas companhias e amizades. Para quem é que você tem aberto o seu coração? Tem gente que abre o coração na internet. Não faça isso. Tem gente que abre o coração para pessoas que não são cristãs, que não vão te dar bons conselhos. Você precisa prestar atenção. E uma pergunta que eu sempre faço quando eu falo sobre isso é o seguinte. Como que você vai... a mesa que você senta, ela tá alimentando o seu caráter, certo? Deixa eu só fazer aqui um negócio. Pera aí, gente. Foi. Então, a mesa que você senta, ela também alimenta o seu coração. Aonde você está alimentando o seu coração? Pri, qual é a base bíblica para isso? Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más. Onde é que você está procurando conselho? Na internet? Em pessoas que não conhecem a sua vida? Vamos continuar. São 3 coisas que você não pode ir. Não vai atrás da opinião de pessoas más. Não segue o exemplo dos pecadores. Como já dizia a minha mãe, a sua mãe, nós não somos todo mundo, né? A gente não é Maria vai com as outras. A gente precisa seguir o quê? A Bíblia. Não vai atrás da opinião das pessoas más, não segue o exemplo dos pecadores e nem participa de rodinhas dos que zombam a Deus. Ou seja, não sentam na mesa dos escarnecedores. Versículo 2. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria de dia e de noite. E ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. E aí... Quando eu estava escrevendo aqui a aula, eu me lembrei também de Daniel. O mundo, gente, a Babilônia, né? A figura da Babilônia hoje é representada para nós pelo pecado, pelo mundo corrompido. E aí, Daniel, quando ele estava na Babilônia, quando ele foi exilado, como nós estamos exiladas nesse mundo aqui, porque o nosso lar de verdade, a nossa pátria é o céu, apresentaram um banquete para Daniel e ele disse o quê? A Bíblia diz que Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Satanás, ele não vai vir para você com chifre, com capa vermelha, né? Ele vai vir para você disfarçado. Então você tem que aprender a dizer não para os manjares da Babilônia. As mesas que nós sentamos, elas desenham o nosso destino, elas alimentam o nosso coração e elas podem fazer 2 coisas. Existem mesas em que você senta e que você recebe cura, tá? Cura para a sua alma, cura para o seu coração, cura para o seu casamento.
Existem mesas que você senta e tudo que você recebe é dor, são coisas que contaminam a nossa alma. Pri, exemplo de mesa que contamina a minha alma. Mesa de gente que só reclama, só murmura, fofoqueira, fala mal de todo mundo. Não se preocupe, na hora que você se levantar desse lugar, o próximo nome que vão falar vai ser o seu. Quando você der as costas, você entra na lista daqueles, tá? Que recebem, né? Que aquelas palavras ali de maldição, aquela fofoca. Então, presta muita atenção. Quarto hábito, nós precisamos vigiar as nossas palavras. Por quê? A nossa boca, tá? As nossas palavras, elas denunciam o que o nosso coração carrega. É um ciclo. Ao mesmo tempo que o que você fala alimenta o seu coração alimenta o que você fala. E as nossas palavras, elas são sementes, elas são como decretos. As nossas palavras, elas podem abençoar ou amaldiçoar a nossa vida e a vida das pessoas que convivem com você. Então, pensando ainda na mesa, né? Você pode estar sentada numa mesa em que as suas palavras vão abençoar e vão curar a vida de outras pessoas. Onde Deus vai usar você como canal da palavra dele. Ou você pode ser justamente a pessoa em que as suas amigas deveriam prestar atenção e ter cuidado de não sentar na mesa com você. Ai, Pri, que pesado. Mas gente, quantas vezes eu tava tão mergulhada na dor, tão mergulhada em problema, em ansiedade, na culpa, que uma pessoa sentava do meu lado e eu só sabia o quê? Reclamar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Provérbios 13, versículo 3, ele diz assim: quem toma cuidado com as suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida. Quem aqui, né? Quem já se meteu no meio de uma enrascada, num problema que nem era seu, porque abriu a boca e falou demais? Eu já, né? Quem também já passou por isso? Coloca pra mim. E aí, a Bíblia ainda fala o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 35. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto, a de má qualidade dá fruto ruim. Preste atenção qual é o fruto que você está produzindo. Seus frutos, eles são doces ou amargos? As pessoas fazem careta, né? Ou elas conseguem se alimentar daquilo que você produz, beleza? Versículo 34. Ó filhos de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e é certo? Pois, aqui é um princípio que Jesus revela, tá? A boca fala do que está cheio o seu coração. Eu sinto lhe dizer, meu bem, se a sua boca só tem reclamação, murmuração, criticar as outras pessoas, sem nunca estar ali disposta para ajudar, se a sua boca é cheia de palavrão, cheia de mentira, é isso que está entranhado no seu coração. Você precisa mudar de hábitos urgentemente. Versículo 35, tá? A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno e a sua palavra revela isso. Eu acredito, gente, que é daqui que nasceu aquele ditado, né? Se você morder a sua língua, você vai sentir um gosto doce ou você vai morrer envenenada? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente escuta essas coisas e pensa assim, ai, fulaninha é a fofoqueira. Ai, não sei quem lá da minha família é essa pessoa que vive reclamando. Ei, essa aula aqui, esse versículo, essa palavra é pra você. Foque em cuidar da sua vida, né? Inclusive, se eu pudesse dizer aqui um ponto extra, pare de olhar pra vida dos outros e comece a olhar pra você. Ai, Pri, mas o meu marido é assim. Ai, Pri, mas o meu marido é assado. Ei, eu e você, a gente não tem poder de mudar o outro. A única pessoa que a gente pode trabalhar em colaboração com o Espírito Santo de Deus para ter mudança, para crescer, para avançar, somos nós mesmos, ok? Então, tudo isso que eu falei aqui, todos esses hábitos, traz eles para a sua vida. Chegamos no nosso quinto e último hábito, tá? Só pra gente revisar. Primeiro hábito, tá? Você precisa entregar o seu coração de verdade para Jesus. Segundo, você precisa renovar a sua mente. Terceiro, você precisa ser cuidadosa com as suas companhias e com as suas amizades. Quarto, você precisa vigiar as suas palavras. E o quinto, né?
e que pra mim é a base que vai ajudar você em todos os outros hábitos que eu falei. Sem esse quinto hábito, você não consegue falar com sabedoria, você não consegue renovar a sua mente, você não vai conseguir vigiar suas palavras e você não vai conseguir entregar todos os dias o seu coração de verdade para Deus. Qual é esse hábito? É que você precisa estudar a Bíblia e viver os princípios. Gente, vocês viram, né? A gente chegou no nosso último ponto que a gente vai já encerrar. Vou já concluir aqui o raciocínio com você. Mas você percebeu que tudo isso que eu falei aqui para vocês está baseado na Bíblia? Eu não inventei nada. Eu peguei a palavra de Deus e eu comecei a pesquisar e a estudar sobre o coração. E aí a Bíblia, ela é a base. Então, nós precisamos estudar e viver os princípios de Deus. Gente, eu tô vendo aqui algumas dúvidas. No final da aula eu volto para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, nós precisamos estudar a Bíblia e viver os princípios. Pri, mas eu não posso ficar só quietinha, tipo uma samambaia, recebendo os seus estudos, o estudo do meu pastor, o estudo de outra pessoa. Não, você não pode. Por quê? Porque uma das armadilhas de Satanás é o espírito do engano. Se você não conhece a palavra de Deus, ele vai trazer engano para o seu coração. E o que acontece? Eu, Pri, não estou 24 horas com você. O seu pastor, a sua líder, tá? Nenhuma dessas pessoas está com você 24 horas por dia. A única pessoa que está aí com você, quando você está dormindo, quando você está tomando banho, acordada, é o Espírito Santo de Deus. E na hora que o pensamento ruim passar na sua mente, o que você vai ter para combater é o quê? A palavra de Deus, ok? Então, nós precisamos estudar a Bíblia e viver os princípios. Entenda o seguinte, assim como eu não existe possibilidade, certo? De eu pegar uma nutricionista, marcar uma consulta, ela passa a minha dieta, tá? E aí eu digo, olha, Nutri, você faz a dieta no meu lugar e eu vou emagrecer? Da mesma forma, não vai dar certo, né? Eu vim aqui mostrar para você os hábitos, explicar para você a Bíblia, se você não for lá e executar isso aqui, não vai funcionar. Então, você precisa estudar a Bíblia. Só que não adianta estudar. Os fariseus, eles eram muito estudiosos, mas eles não praticavam. Então, a gente tem que colocar em prática. E o versículo para isso está lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Pri, qual é o livro da lei? A Bíblia, certo? Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele, ou seja, obedecer. A obediência, gente, ela não vem por osmose. De acordo aqui com Josué, capítulo 1, versículo 8, ela vem pelo esforço. Existe um preço a ser pago para a gente conseguir obedecer, tá? Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele lavou a gente dos nossos pecados. Mas, tá? Eu e você, nós somos responsáveis pela escolha, tá? De obedecer a Deus ou não, ok? Gente, eu tô vendo várias perguntas aqui, ó. Concentra no que eu tô falando agora. Senão você nem pega o começo da aula, nem pega o final que eu tô falando agora e vai sair com todas as dúvidas que entrou. Eu prometo que no final eu tiro os minutinhos para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a gente precisa entender que aquilo que nós estudamos vai alimentar o nosso coração. A palavra, ela alinha os nossos passos e nos dá sabedoria que vem de Deus. Pri, eu amei essa aula. Eu entendi tudo que você falou, mas o que eu sinto no meu coração é que eu tô dodói. O meu coração, a minha vida espiritual tá lá na UTI. Depois que eu vi esses sintomas, que eu vi esses hábitos que você falou, eu percebi que eu achava que eu tava na rota, mas eu descobri que eu tenho que fazer um monte de coisa. E como que eu vou fazer essas coisas se agora eu me sinto desanimada? Como que eu vou fortalecer o meu coração se eu tô no meio de uma batalha espiritual e se eu vejo guerra por todos os lados? Eu não sei se você já passou por algo assim, mas eu, Pri, já passei. Momentos em que eu olhava, né? Minha vida emocional tava com problema, minha vida financeira pior ainda, minha vida espiritual não existia. Pra onde eu olhava, existiam guerras, existiam batalhas. E o que eu quero explicar pra você é o seguinte: Deus, ele tem
paz e descanso para o nosso coração cansado e doente. Não importa como você está hoje. Não importa se o seu coração está super saudável. Se você chegou aqui nessa aula e diz, ai, Pri, tô aqui aliviada, porque eu já pratico vários desses hábitos que você falou e realmente o meu coração tá bem. Não importa. Se você é a pessoa com coração saudável ou se você é a pessoa com coração dodói, tá? Em Jesus existe descanso e foi o próprio Jesus que falou lá em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e lhe darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine. Em outra versão tá, aprendam de mim. Pri, como que eu vou aprender de Jesus? Aqui, ó. Tá tudo aqui na Bíblia, tá? No Antigo e o Novo Testamento, eles foram escritos, deixados por Deus para revelar a beleza de Deus, revelar Jesus para nós e mostrar que nele a gente tem descanso. E aí ele diz, ó, levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine. Por quê? Eu sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Então, gente, esses são os 5 hábitos, tá? Pra você fortalecer o seu coração. Pri, eu sou uma pessoa que eu entendi e eu percebi que eu preciso estudar mais a palavra de Deus. Eu quero ser uma mulher que tem segurança, que quando o dardo inflamado do inimigo vier contra mim, eu vou saber usar a minha espada, que é a Bíblia, com sabedoria. Eu quero ser uma mulher que no meio da batalha espiritual, eu tô vestindo a minha armadura, eu tô cheia da palavra de Deus, eu tenho discernimento e eu produzo frutos que agradam a Deus, beleza? Então, tudo isso, Jesus ele já morreu na cruz para nos dar acesso. Ele já deixou o Espírito Santo de Deus, tá? Para nos, como é que eu posso dizer? Para nos transformar, para mudar a nossa mentalidade, ok? Mas você precisa também tomar a sua vitamina BO todo dia, que é o quê? Bíblia e oração. Você precisa ter o hábito de estudar a Bíblia. E quando eu digo estudar, gente, não é só aquela leitura por cima. É estudar com profundidade. E aí eu sei que muitos de vocês têm dificuldade. Pri, eu começo a ler a Bíblia e eu paro porque eu não entendo. Eu sei disso porque eu converso muito com vocês, tá? A gente sempre tá conversando nos directs, nas caixinhas, e várias alunas dizem assim pra mim, Pri, eu não sei como ler a Bíblia, como estudar. E aí, pra quem quer avançar um degrau a mais, Pri, eu quero facilitar o meu processo. Pri, eu entendi que tudo na minha vida depende de Jesus, depende do Espírito Santo, mas eu quero ser mais intencional em fazer minha parte. Eu quero estar com Jesus todos os dias, eu quero entender a palavra de Deus, eu quero estudar a Bíblia e eu quero avançar. Se você, quer aprender comigo a estudar a Bíblia, a fazer esse tipo de estudo, tá? Que eu compartilhei aqui com vocês, o meu convite é que você venha comigo para o Mapa da Fonte. Mapa da Fonte é o meu curso online, tá? Com o método de estudo da Bíblia que eu desenvolvi. Pri, no Mapa da Fonte você vai explicar a Bíblia para mim? Não, eu vou explicar para você um método para você ser capaz de entender a Bíblia e explicar para outras pessoas, tá bom? É o método que eu uso para fazer todas as nossas aulas, todos os nossos cursos. E aí, vou liberar para vocês o Mapa da Fonte com o cupom de desconto, certo? E nesse curso você vai ter o passo a passo para estudar a Bíblia. São 31 aulas gravadas, você assiste no seu melhor horário. Tem material, PDF para você baixar, para você montar um e-book bem bonito, bem caprichado para você estudar. Tem os nossos checklists e tem mais alguns presentes. Só que eu quero liberar um presente especial. A gente falou muito aqui sobre batalha espiritual. Dentro dessa aula aqui, eu falei um pouco sobre isso com vocês. E aí, eu quero liberar o seguinte. Além do cupom para o Mapa da Fonte, que é o meu curso para você ler, entender e aplicar a Bíblia, tá? Você vai ter de presente o meu curso Batalha Espiritual. Vou liberar para as 15 primeiras alunas que se matricularem hoje. Hoje, dia 24 de maio, tá? Você que tá vendo essa aula gravada no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição da aula para você poder fazer a sua inscrição. E você que tá aqui
ao vivo comigo, tá? Aqui no Instagram você pode comentar a palavra mapa, que vai chegar o link pra você. Eu vou tirar aqui mais dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Tinha uma pergunta, ó, quem tiver dúvida, manda aí nos comentários, ok? Ó, uma pergunta aqui que tava lá no começo. Pri, quando você diz entregar a vida pra Jesus, precisa ser batizada? Gente, ó, entregar o seu coração pra Jesus é você fazer, tá? De Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. É você receber Jesus no seu coração com toda a consciência. Esse é o primeiro passo, certo? E aí, gente, você precisa, como eu expliquei aqui na aula, você precisa continuar diariamente entregando o seu coração para Jesus. Por quê? Porque vai vir a preocupação, vai vir o trabalho, vão vir outras coisas que vão tentar roubar a sua atenção, o seu coração de Deus. Então, por exemplo, eu, Pri, já tive uma fase da minha vida que o meu coração adoeceu. Por quê? Tá? Porque no lugar de estar com foco em Deus, de fazer de Deus a minha prioridade, eu peguei o trabalho e coloquei no centro da minha vida. E aí o que aconteceu? Todos os sintomas. Crise de ansiedade, emoções desequilibradas, fazer amizade com as pessoas erradas, sentar na mesa de gente que só tinha coisa ruim pra falar, né? Problema financeiro, problema no casamento. Então, foi uma fase muito difícil da minha vida. E que eu tava tão atordoada que eu não conseguia identificar, tá? Que o meu dodó e o meu coração era porque eu tinha tirado a atenção de Jesus, ok? Então, é isso, Rose, que eu quis falar. Você precisa, se tiver alguém aqui que nunca entregou o coração para Jesus, entregue hoje. Se quiser, pode até falar aqui ao vivo que a gente já ora e já ajuda você, tá? E aí depois eu ajudo você a encontrar uma igreja, beleza? Primeiro passo é a declaração pública de que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Depois disso, nós vamos desenvolvendo a nossa vida com Deus. Inclusive, Rose, eu sei que você que fez essa pergunta, eu sei que você é minha aluna lá na Mentoria A Fonte. E lá dentro do 2º capítulo de Filipenses, a gente tem uma parte lá de Filipenses que ele vai falar sobre desenvolver a salvação. E eu explico, né, toda essa questão de receber Jesus no coração, eu explico lá, bem detalhado, no estudo de Filipenses, capítulo 2. Tá bom, meu amor? Aproveita, né, que tem essa aula lá. Certo? Então, ó, você que quer avançar comigo e que quer vir ser minha aluna no Mapa da Fonte, tá? Coloca aqui a palavra mapa, que aí você vai receber o link, tá? Ó, a Simone colocou aqui. Renovei meu curso e é simplesmente um tesouro. Junto com o estudo de Tiago, está me ajudando com muita sabedoria que provém do Senhor. Que coisa boa. Fico muito feliz, tá, Simone? Gente, ó, isso aqui que ela tá dizendo é que ela já era minha aluna, passou 1 ano comigo e decidiu renovar o acesso dela por mais 1 ano pra continuar no curso. Beleza. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Pronto. Pri, eu quero entrar no Mapa da Fonte. Comenta a palavra mapa que vai chegar o link pra vocês, tá bom? Vamos tirar o nosso print da aula de hoje. Já procurei aqui, vi que não tem mais perguntas. Deixa eu ficar quietinha, pra vocês ficar parada. Tira o print. Beleza? Compartilha nos seus stories, tá bom? Ah, importante, Fernanda perguntou, Pri, qual é o valor? Gente, o Mapa da Fonte, ele está de 197 por apenas R$ 97. Você pode, né, pagar esses 97 à vista, com Pix ou cartão de crédito, ou você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, tá? De R$ 9,70. Lívia, meu amor, pode sim, fala comigo no direct, né? Quem já é aluna do Mapa e quer renovar para continuar tendo acesso ao conteúdo que tá lá, porque a gente tá sempre, né, colocando mais coisas, liberando coisas novas lá. Se você já é aluna, fala comigo, tá? No direct, que eu vou ajudar você, tá bom? Então é isso, beleza? Nossa, como tá barato, tá mesmo. Não é nem o preço de 2 pizzas que a gente come no final de semana. E é um negócio que você estuda a Bíblia comigo, né? Tem acesso lá há 1 ano. Pri, quero fazer pra minha mãe. Beleza, Su, fala comigo no direct.
ou então você já pode direto pegar o link, tá bom? É só na hora de cadastrar você, no lugar de colocar o seu nome e o seu e-mail, você coloca o nome dela e o e-mail dela. Se tiver alguma dúvida, fala comigo no direct que eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, ó, Fernandinha, coloca a palavra mapa que vai chegar o link pra você, tá bom? Então, gente, é isso. Já estourei aqui o meu horário. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente vai ficando por aqui, tá? E semana que vem eu tô pensando em fazer aula sobre o seguinte tema. O que é que vocês acham da gente pensar junto semana que vem sobre como fazer um bom devocional? Vocês querem essa aula? Comentem aí pra mim sim ou não, tá? Que aí eu vejo se esse tema é um tema que vocês gostam, né? Porque não adianta só eu querer, beleza? Ó, comenta a palavra mapa. Coloca aí. Sim, se você quer aula sobre devocional, coloca sim, beleza? Tuane colocou sim. Amém, Paula. Lu também colocou sim, Valéria sim, beleza? Então, ó, vamos ficar combinada. Próxima quarta-feira, 10 e 7 da manhã, a nossa aula vai ser como fazer o seu devocional. Vou pensar em passos bem práticos, como esse aqui que eu compartilhei com vocês, tá bom? Vai ser uma aula maravilhosa, só que eu quero combinar com você o seguinte. Próxima aula, eu quero combinar pra você trazer, tá bom? Aqui pra nossa live, uma amiga. Convidar pelo menos mais uma amiga. Combinado? Então, ó, você que chegou depois, não conseguiu pegar a aula toda, não fica triste. O replay dessa aula vai ser liberado hoje à tarde. E eu também vou fazer um resumo pra compartilhar com vocês no Instagram, lá no feed, tá? Com os 5 hábitos e os passos, beleza? Que a gente tem. Simone Cruz, Pri, gostaria muito de uma aula sobre os atributos de Deus. Simone, eu acho que essa aula já tem lá dentro do mapa da fonte. Me chama no direct que eu vou procurar. E se não tiver, não tem problema, que eu libero pra vocês. Beleza? Que é uma aula que é muito importante. Então é isso, gente, ó. Beijo pra vocês. Deus abençoe muito seu coração. Que seu coração seja forte, seja corajoso. E seja cheio do Espírito Santo de Deus, tá bom? Beijo!